Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, vamos agora para adiante. Exemplo de variação da moral no espaço geográfico. Eu tenho um exemplo muito importante. Eu posso dar 500 exemplos e vocês também podem ter tantos outros. Mas vamos aproveitar a mulher para ficar bem impactante. E lembre que os exemplos aqui, eles são impactantes, né? Então, não significa que eu concorde ou não concorde. Acontece que é a forma de eu mostrar para vocês como é que vocês têm que pensar na prova, certo? Então vamos lá. Espaço geográfico. O que vocês pensam, nós pensamos, da mulher oriental? Principalmente a mulher árabe. Nós dizemos assim para ela: coitadinha da mulher árabe, apanha do marido todo dia, sofre com aquela burca, com aquela roupa lá, não pode mostrar sua beleza, né? A mulher árabe, e aí veja como é interessante isso, se casa com alguém não pode trocar de marido. Se largar o marido e aprontar com algum, é apedrejado até a morte. E aí o que a gente termina? Coitada da mulher oriental. Nós não falamos isso toda hora? Então, isso é a nossa visão. Parem para pensar agora. Qual é a visão que a mulher árabe tem da mulher ocidental? Atenção, a frase começa igual. Coitadinha da mulher ocidental. Tem que trabalhar que nem uma desgraçada para sustentar aqueles homens vagabundos lá que não sustentam elas. Elas têm que trabalhar que nem uma desgraçada. Tem que andar pelada para ganhar os caras, porque os caras só valorizam a beleza delas. Tá? Vão tudo pro inferno, tá? Na cabeça delas, o que a mulher ocidental faz aqui é pecado, certo? Vai tudo pro inferno, tá legal? E daí elas terminam com uma frase: coitadinha da mulher ocidental. Perceberam a diferença de moral? Tranquila essa aí, né? Essa é interessante, né? Porque você veja que os Estados Unidos foi lá, invadiu o Afeganistão, Paquistão e quis mudar o hábito da mulherada. Quem disse que mudou? Continua tudo do mesmo jeito. Esse dia eu tive uma aula aqui com uma sala cheia e um dos alunos levantou: o professor concorda com você. Eu sou de origem árabe, tá? E veio aí umas parentes minhas aí, umas meninas bonitas, primas minhas, que eu me criei com elas, né? E elas chegaram aqui e daí eu disse para elas: pô, tira o véu, pô. Tira o véu, porque aproveita aqui no Ocidente, pô, né? Mostra a tua beleza. Daí eu disse: não, eu sem véu eu me sinto nua. Quer dizer, faz parte desde criancinha que elas vêm aqui. Então, a moral delas é uma moral geograficamente diferente da moral atual. Então, tem uma outra coisa aqui que fica bem claro, então, que essa história que eu contei da separação da mulher só é válida para o Brasil, né? Se você for aqui por perto, aqui em alguns países espanhóis, aqui, Paraguai, tá? Bolívia, etc., o conceito não é tão liberal quanto é. A mulher brasileira, hoje, apesar de ter muita reclamação quanto às suas condições sociais, mas ela leva uma vantagem fantástica sobre países próximos nossos aqui. Nós temos mais ou menos o mesmo perfil da mulher americana. Aliás, tem mais liberdade que a mulher americana. A mulher americana também de certa forma, pressionada pela religião. A religião mais ligada à linha evangélica, aqui mesmo no Brasil, mas lá muito mais, cerceia o comportamento da mulher. Bom, eu quero saber o seguinte: se cair alguma questão na prova, dizendo que moral não está escrito, que é uma coisa que se aprende apanhando, tá? E que ética é teórica, que está escrita, que inclusive chega ao Código de Ética, que é o documento que nós vamos estudar depois do intervalo, ficou claro? Beleza? Então, você veja, se você prestar bastante atenção na aula, se você fizer essas anotações, na semana da prova, você pega essa página aqui, dá uma lidinha nela, você não erra questão nenhuma. Não tem como errar isso aí. E principalmente se você anotou aí os exemplos, né? O exemplo da Bruna e da Joana, o exemplo agora da mulher ocidental e a mulher oriental, a mulher separada do século XX e a mulher separada do século XXI, né?
Tranquilo? Então não tem como você errar essas questões. Você lê isso aí na véspera da prova e você toca para frente. Bem, aí a gente fala de uma outra coisa também importante, ó. Eu falei, e é uma outra diferença. Veja aqui, ó. Eu falei para vocês que a ética é individual e que na ética você vai dar uma aprontada. Como, por exemplo, levar para casa do seu trabalho, por exemplo, uma resma de papel, que é muito comum também, né? Está precisando fazer um trabalho em casa, tua impressora tá boa, etc., mas está faltando papel. Você não tem dúvida, você pega um pacotão daqueles de 500 folhas da empresa, bota na sua pasta, não fala para ninguém e vai embora. Mas na tua cabeça, você está sabendo que você não devia estar fazendo aquilo. Concorda? O correto é você ir lá na papelaria e comprar teu papel e não pegar o papel da firma. Beleza? Então, o que acontece? É individual e é você com você mesmo. Isso é ética. Moral. Moral não são decididos voluntários individualmente. Esses casos que eu falei aí do comportamento, ele é coletivo, né? Tem a hora que você vai decidir. Por exemplo, pensa numa mulher. Vou me separar ou não vou me separar? Se fosse uma mulher de 50 anos atrás, assim, não vou me separar porque eu não estou afim de ser discriminada pela sociedade. Hoje ela vai dizer assim, não, eu vou me separar porque não tem problema. Eu vou, né? Tem uma frase muito comum hoje que é assim, ó, vou recomeçar minha vida, não é isso que a gente diz? E aí se diz assim, toda mulher tem direito a recomeçar sua vida, certo? Então, aí é moral. Mas veja, você não decidiu sozinho, você decidiu em função do quê? Você decidiu em função de como a sociedade vai te ver. Então daí é moral. Quando você decide em como a sociedade vai te ver, é moral. Quando você decide assim, isso aqui que eu estou fazendo é certo, isso aqui que eu estou fazendo é errado, daí é ética. Tá entendido isso? Então veja lá, os valores morais não são decididos voluntáriamente individualmente. Eles emergem da própria experiência do grupo humano e vão se cristalizando. Então você poderia escrever aí do lado assim, ó, os valores morais é uma das partes da cultura. Não é sinônimo de cultura, hein? É uma das partes que influencia a cultura. Que é o caso lá da mulher árabe, por exemplo, tá? Que entende ser correto ser uma espécie de uma submissa ao homem, né? Ela se submete ao homem e acha bom isso. Se sente feliz em ter alguém que garanta a vida dela. Bom, a moral, à medida que é socializado, portanto que é praticado, mas o termo, lembre que socializado, é bom vocês anotarem socializados igual praticado. Quando a gente diz socializados, quer dizer que a gente externa, né? A gente coloca no meio social. Então, socializar significa colocar no meio social. Ao serem socializados, os valores morais vão se tornando consenso entre os membros da sociedade. O que é consenso? Todos aceitam, né? Tá tranquilo até aqui, gente? Não tem problema? Bom, fechando agora. Ao se vivenciar esses valores morais, detalham seus preceitos e tenta-se buscar uma sua total aceitação, atenção, pela persuasão através da educação e da comunicação. Quando eu vou fazer a persuasão, a educação e a comunicação, às vezes eu escrevo. Quando eu escrevo, vira ética. Porque daí vira uma regra, né? A ética tem regras. A moral é botar a cara para bater. Você aprende pelo ser recompensado ou por levar porrada. Fechado? Podemos ir para frente? Bem, então, ó, aqui está bem resumido, ó. Moral estabelece normas e direciona a prática das pessoas. Ética teoriza sobre as condutas, estudando as concepções que dão suporte à moral. Então, quando eu teorizo, eu começo a dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, aí eu fui para a ética.
Quando eu estou experimentando, então daí é moral. Bom, lógico que fica bem claro que a ética se fundamenta na moral, né? Confundi ou tá claro ainda? Você tá com uma cara de quem tá parando para pensar, mas tá tranquilo? Posso ir para frente? Você olhou meio com o olho estanhado aqui. Ih, será que ela se perdeu? Então, atenção. Conclui-se, então, isso eu já falei, que não existe uma moral individual, né? Ela é sempre social. Já a ética é individual. Porque a moral compreende a estrutura e a funcionalidade das relações entre duas ou mais pessoas. Como eu falei para vocês, isso aqui não é assunto para decorar, isso é assunto para entender. Né? E se algum de vocês aqui, ou alguma de vocês, tem algum exemplo pessoal em que você passou por essa situação, melhor ainda, anote o teu exemplo. Que na hora da prova você vai lembrar do teu exemplo, né? Beleza? Se você tem, por exemplo, uma irmã, uma tia, a mãe mesmo, a avó, com quem você já comentou isso, bota o nome dela aí na prova, aí no teu caderno, né? Exemplo, o que me falou a tia Maria, entendeu? Ou o que passou a tia Maria. Importante isso, porque daí na hora da prova você vai lembrar de uma coisa que você não vai ter como deixar de acertar. É muito pessoal isso aí. Às vezes eu dou o meu exemplo e você tem um exemplo até melhor que o meu. Tranquilo? Posso virar? Bom, agora vamos para um outro assunto importante. Virtude. Virtude. Bom, virtude é um assunto relativamente desconhecido, pouco falado, tá? E eu tinha bastante dificuldade para explicar, até que eu achei um caminho que consigo explicar isso em 1 minuto agora. Em 1 minuto você vai sair sabendo daqui o que é virtude e não vai esquecer mais. Olha que importante. Você não vai esquecer mais. Então, atenção. Você sabe o que é vício? O que é vício? Anota aí. Vício é vícios no plural é melhor. Vícios são hábitos ruins. Tá? Então, bebida, drogas, jogo, tá? Cigarro, são hábitos ruins, concordam? Então isso é vício. Hábito ruim, vício. E agora veja como você vai aprender virtude e não vai esquecer mais. Virtudes são hábitos bons. Ficou moleza agora, né? Então, aqui de novo a técnica de memorização por associação. Como todos nós sabemos o que é vício, é só você fazer aí um link aí, né? Se você esqueceu o que é virtude, você tem que lembrar que virtude é o contrário de vício. E vício é um hábito ruim. Virtude é hábito bom. Então, a pessoa virtuosa é a pessoa que tem hábitos bons. A pessoa viciada é a pessoa que tem hábitos ruins. Tranquilo até aqui? Vocês viram que em 1 minuto está liquidado o assunto. Agora vamos ver como é que isso pode aparecer na prova. Vamos ler as teorias aqui, tá? E vamos ver se vocês conseguem enxergar o que eu disse. As virtudes éticas derivam em nós do hábito. Tá vendo? Ninguém vai perguntar para vocês sobre vício. Vai perguntar sobre virtude. E está bem claro que virtude é um hábito. Que tipo de hábito? Hábito bom. Somos, agora vem uma parte muito importante, somos potencialmente, lembra? Estamos estudando ética. Ética é como deveria ser. Somos potencialmente significa que nós temos capacidade de. Somos potencialmente capazes de nos tornar virtuosos, como também somos potencialmente capazes de nos tornar viciados. E quando isso acontece, nós transformamos essa potencialidade em atualidade. Bom, exemplo de virtude. Realizando atos justos, tornamos-nos justos. Realizando atos injustos, tornamos-nos injustos. Quando fazemos atos justos, nós adquirimos a virtude da justiça.
que depois permanece em nós de maneira estável como um hábito, o que nos levará a realizar mais facilmente outros atos de justiça. Isso é um exemplo, né? Agora vamos aqui o que interessa, você tem que anotar aí. A virtude é um hábito, então pode ser adquirida por educação e treinamento. A virtude é um hábito e pode ser adquirida por educação e treinamento. Essa frase no final está em negrito, porque ela é a mais importante de tudo que nós estamos conversando. Tá? Por exemplo, já caiu em concurso CESP a seguinte afirmação que estava errada. A virtude é uma característica do ser humano adquirida por hereditariedade. Errada. Errada. Então, qual é a resposta? Atenção, tem outra coisa. Mesmo que você não concorde com o que eu estou falando, na prova você vai dizer que você concorda, tá? Porque tem gente que quando eu entro nesse campo aqui diz assim, não, como? E como é que se explica isso? Como é que se explica aquilo? Quer dizer, a pessoa está convencida que virtude é hereditário. Aliás, nós temos até uma frase que é errada, que diz assim, o fruto sempre cai perto da árvore. Quando você diz assim, o fruto sempre cai perto da árvore, você está dizendo que o filho, se o pai for torto, o filho vai ser torto. Se a mãe for torta, o filho vai ser torto. Não é uma linguagem... Quando você pega alguém aí aprontando alguma coisa, assim, quem é o pai desse cara? Ah, esse pai aí já por exemplo, o cara é bêbado. Ele é filho de quem? Ah, ele é filho daquele velhinho bêbado lá que mora... Ah, fruto não cai longe da árvore. Não é isso que a gente diz toda hora? Está errado isso, tá? Está errado do seu ponto de vista do concurso. Então é isso que eu quero dizer. Você pode até concordar que embriaguez é hereditário, mas na hora da prova você vai me dizer que embriaguez não é hereditário. Porque, de novo, você vai responder como as coisas são na teoria, não significa na prática. Bem, mas tem explicação para isso aí. Qual é a lógica disso tudo que nós estamos falando? Anota aí. Se entende que a criança nasce neutra. A criança nasce neutra. Então ela não é nem virtuosa e nem viciada. Essa, né? Então escreve aí. A criança nasce neutra. Nem virtuosa e nem viciada. Então não tem criança boa nem criança ruim. Tem criança. Agora, o que se entende? Se entende o seguinte, o que faz ela se tornar boa ou ruim é o ambiente. Então agora vamos explicar. O que torna um adolescente bêbado quando o pai é bêbado é porque ele vê o pai, desde que é criancinha, enchendo a cara. Se, por exemplo, ele for um pai, isso é muito comum também, você veja como isso aqui é verdadeiro. Se ele for um pai que chega de cara cheia em casa, bate em todo mundo, bate na mãe da criança, tá certo? Não tem o que comer em casa, não tem dinheiro, ele não pode ir para a escola, ele passa muitas necessidades e principalmente, se ele gostar muito da mãe e o pai bater na mãe, a tendência dele é detestar álcool. Porque ele pensa assim, eu não vou ser igual ao meu pai, tá? Que bate na minha mãe, entendeu? Eu vou ser uma pessoa boa. E ele vai ser um grande combatente do alcoolismo. Agora, se o pai é daquele que chega em casa, a mãe, de repente também toma umas e outras junto, e se diverte, e fazem festa, e de repente não falta nada pro filho. Tem muitos casais que são assim, né? São festeiros, gostam de umas e outras, e os filhos vem aquele ambiente alegre, né? Coisa de cara encharcado, de mulher encharcada, né? Música, som, eita, então, pô, o cara vai... Para começo de conversa também, não precisa nem dizer que daí com uns 10, 11 anos, os próprios pais começam a dar uma bicadinha num vinho, dar uma bicadinha numa cerveja, etc. Quando ele chega adolescente, ele já é um pinguço. Então, o que você concluiu aqui, e essa é a resposta certa, virtude se aprende pelo hábito, pela educação, pelo treinamento. E não é hereditário.
Quem não estuda isso, veja como está muito claro o que eu expliquei para vocês. Quem não estuda isso vai responder pela sua prática. Não estudou o assunto, vai para a prova, vai responder pela prática. Se ele tem essa noção de que fruto não cai longe do seu pé, ele vai dizer que aquele ditado está certo. E daí ele vai perder um ponto. Se você acredita nisso, mas você estudou, você vai responder o quê? Você vai responder que é um hábito. Consequentemente, aprende pela educação e treinamento. Ficou tranquilo esse conceito? Bem, vou dar mais um exemplo para agora. Essa do pinguço, ela é meio complicada, porque algum de vocês aqui pode não ter tido essa experiência, nunca viu essa situação, ou tem uma opinião formada disso. Então, vou dar um outro exemplo muito importante para guardar aqui, ó. Atenção. Vamos falar da criança. Eu falei para vocês que a criança ela nasce neutra, tá? Então, quando é que a coisa começa a ferver numa criança? Então, a criança lá para os 3 ou 4 anos ainda é neutra, tá? E daí acontece uma coisa que vocês já devem ter visto acontecer. A criancinha de 3, 4 anos vai na casa do vizinho e vem com um brinquedo de lá. A maioria das mães, eu falei a maioria, eu não falei todas, hein? A maioria das mães faz o quê? Vai de volta lá, isso aqui não é teu, bababá, dá uma... A criança fica traumatizada, porque ela sempre foi paparicada e de repente a mãe chega e dá-lhe uma bronca daquela. A primeira grande bronca social que uma criança leva é quando ela pega um brinquedo do vizinho e traz para casa, tá? Bom, nesse momento, qual foi a educação que a mãe deu? O que é dos outros não é teu. E tem só um detalhe nisso aí. Não são todas as mães que fazem isso. Tem algumas mães que fazem o quê? Aquelas mães mais revoltadas, né? Poxa, você trouxe isso aqui? Não devia ter trazido. Mas eu entendo você. Eles são ricos, nós somos pobres. Então faz o seguinte, esconde esse brinquedo aqui. Tá? De noite eu brinco com você. Eu sei que você realmente eu não posso comprar. E eu entendo o que você fez, tá? Mas se aparecer aqui o Joãozinho ou a Maria, que é dono do brinquedo, você esconda, você não pode mostrar. Então o que se criou nesse momento? Um ladrãozinho, tá? Essa criança vai ficar adolescente e vai ficar adulta, ela vai chegar lá no trabalho dela, o patrãozão chega com o Mercedão dele aqui, aquele carrão bonito, e daí tem um laptop dando sopa lá, e ele está com o computador dele quebrado, o que ele faz? Vou levar esse laptop, ele é rico, não está usando, tem 10 computadores aqui, tá? E eu estou precisando, eu não estou roubando. Ele é rico e eu sou pobre, tá? Veja, isso lá passa a fazer parte da cabeça dele. Ele nem lembra que foi lá atrás, quando a mãe dele deu cobertura para que ele pegou o brinquedinho do vizinho. Ele nem lembra disso, que foi assim que ele aprendeu. Mas ele aprendeu. Ele não nasceu ladrão. Tá vendo? Então, a frase que diz assim, a ocasião é que faz o ladrão, ela é mais ou menos verdadeira, porque na verdade houve um aprendizado. Tranquilo? E se entende então que isso aqui se aprende pela educação e treinamento. Para liquidar com esse assunto, que vocês não podem me esquecer na prova, porque ele é decisivo, porque as perguntas elas induzem você, se ela estiver errada, a concordar que isso é hereditário. Tá? Então, vou dar mais um exemplo aqui para liquidar com esse assunto aqui. Ó. Um exemplo que também vocês conhecem bem. É a seguinte situação. Ó. Estamos falando aqui que pode ser adquirido por educação e treinamento, certo? A ideia central é essa aqui. Então, atenção. Vocês já ouviram, certamente já ouviram isso, a mãe dizer assim, mãe de adolescente, tá? Pode ser menino ou menino. O meu filho, a minha filha, é uma pessoa maravilhosa. Eu lembro dela quando ela tinha 7, 8 anos, era perfeita. Agora que está adolescente, que está jovem, ela está perdida. Mas é culpa das más companhias. Já ouviram essa frase? Ó, certíssimo. Não há erro nenhuma nessa afirmação. A mãe se estrebucha inteira na
primeira e na segunda infância da criança, para trazer ela em alto nível, e depois quando ela vai para a escola, vai para o meio social, aí tem que rezar. A única coisa que a mãe pode fazer é rezar. Se ela for para boas companhias, ela se torna uma pessoa virtuosa, tem bons hábitos. Se ela levar azar de pegar más companhias, ela vai virar uma pessoa viciada, vai ter maus hábitos. Então esse talvez seja o maior exemplo, é bom vocês anotarem, né? O exemplo da companhia do adolescente. Alguns de vocês devem ter passado por essa situação, sabem bem do que eu estou falando, né? Então o que acontece? O que você conclui aqui? Que fica bem claro que a criança se torna adolescente e ela tem um grande risco, por isso que o adolescente é o grande risco. Ele é facilmente manipulado. Se pegar uma turma ruim, vai para o vício. E socialmente esse é o grande problema, né? Porque você fica naquela sinuca, será que eu largo ou será que eu não largo? Né? Então tem que largar em boas companhias. Então o que acontece aqui, ó? Por que esse assunto também é importante? Por que isso cai em concurso? Porque se entende que mesmo que um funcionário ou uma pessoa na sociedade for de mau comportamento, se entende que ela pode ser recuperável. E às vezes poderia também me falar no caso da mãe assim, mas e a mãe que não presta? Bom, a mãe que não presta, bom, ela vai ser a educadora do filho que não vai prestar. Que é o mesmo caso lá do alcoólatra, né? Dependendo, o cara ser alcoólatra não é problema, porque o problema é ser um alcoólatra que trata bem a família ou ser um alcoólatra que trata mal a família. Se for que trata bem a família, a tendência do filho e da filha é ser um alcoólatra também. Se ele tratar mal a família, a criança, olha que interessante, ela se revolta contra o pai e contra a mãe e passa a ter um bom comportamento. Complexo isso aí, né? Mas, em síntese, é que isso se aprende por educação e treinamento. Por isso, inclusive, que grandes escritores aí, estudiosos desses assuntos, dizem que a pena de morte é uma injustiça. Que, teoricamente, a não ser que seja um caso de doença, teoricamente, todo o criminoso é recuperável. Só que isso implica em ter um sistema prisional que eduque para o bem. E nós temos um sistema prisional que educa para o mal. Então o erro não é o sistema prisional existir, é o sistema prisional brasileiro ser de má qualidade.